Deus abençoe a sua vida. Que a paz esteja contigo, com toda a sua família. Bem-vindos ao nosso culto da Igreja Quadrangular de Pará de Minas. Eu tenho uma palavra aqui, um salmo para abençoar a sua vida. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. E eu quero meditar aqui com vocês no Salmo de número 139. Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos conhece, um Deus que está sempre por perto, um Deus que nos olha o tempo todo, porque, afinal de contas, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. E é esse Deus que nos cerca, que nos cuida, que conhece até os nossos pensamentos, que conhece as palavras da nossa língua antes que elas sejam pronunciadas. Ele sabe do nosso sofrimento, Ele sabe dos nossos desejos, das nossas necessidades. E é a esse Deus que eu dou toda a glória, toda a honra e todo o louvor. E te convido agora a adorar e exaltar esse Deus tão maravilhoso comigo. Vamos adorar o Senhor. Povo de Deus, paz seja convosco. Se a maravilhosa graça do Senhor te alcançou, eu quero te convidar a adorar o Senhor comigo. Aleluia! Amor é poderoso, o Rei da Glória.
Ele é o Cordeiro digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, eu sou livre. Glória a Deus! Que louvor maravilhoso! Que saudade que eu estou de louvarmos a Deus juntos aqui na casa do Senhor. Você que já faz parte da nossa igreja, você sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, você que ainda não conhece pessoalmente a nossa igreja, assim que passar toda essa situação que nós estamos vivendo na cidade, no estado, no mundo, eu quero te convidar para vir aqui na Igreja Quadrangular louvar a Deus juntamente conosco. Olha, você conhece uma pessoa forte? Você conhece uma pessoa musculosa? Você conhece alguém que tem muita força? Conhece? Você já viu alguém muito forte? Pessoalmente, alguém assim com uma força incomum, uma pessoa extremamente forte. Você conhece uma pessoa assim? Eu quero que você assista esse vídeo que eu vou colocar agora para você. Eu quero te mostrar algumas imagens de pessoas muito fortes. Assiste esse vídeo. E aí? O que você achou desse vídeo? Essas pessoas são realmente muito fortes, não é verdade? Como assim puxar um caminhão, levantar esse peso todo? Essas pessoas são realmente muito fortes fisicamente. Mas hoje eu quero falar de pessoas fortes emocional e espiritualmente. Eu quero falar hoje de pessoas que são realmente pessoas fortes na vida.
Eu não estou desmerecendo quem tem força física para levantar 100 quilos, 200 ou até mais. Mas eu quero falar hoje de pessoas que são fortes na vida. Hoje nós vamos aprender sobre ser realmente forte na vida. E quem são as pessoas que são fortes na vida? Eu escolhi aqui dentro da palavra de Deus alguns textos bíblicos para que possamos aprender o que realmente são pessoas fortes. Vamos começar no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Mateus 18, 21. O discípulo de Jesus, chamado Pedro, se aproximando dele, fez a seguinte pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro perguntando para Jesus: Senhor, até quantas vezes que eu tenho que perdoar a pessoa que pecou contra mim? Aí o próprio Pedro diz assim, ele pergunta: até 7 vezes? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A resposta de Jesus para Pedro foi a seguinte: se o teu irmão pecar contra você 490 vezes, perdoe ele 70 vezes 7. Você é bom de matemática? Calcula aí. 490 vezes. Agora deixa eu te perguntar, quem é mais forte? Aquele homem que levantou aquele pneu ou uma pessoa que é capaz de perdoar o seu ofensor 490 vezes? Irmãos, eu conheço pessoas que pensaram que uma outra pessoa fez mal para eles e já não conseguiu perdoar, nem conseguiu comprovar, nem chegou a ser um fato concreto. Foi uma imaginação, uma suposição, uma hipótese. E aquela pessoa diz: eu não quero nem ver aquele fulano, tomara que ele não passe nem na minha frente. Deixa eu te fazer uma pergunta: você é forte o suficiente para perdoar uma pessoa 490 vezes, se for preciso? Talvez você que está me ouvindo, me vendo agora, você está sem conversar com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Você está sem conversar com uma pessoa que já te ajudou tanto na vida, mas ela falhou com você uma vez. Ela pisou no teu calo 2 vezes. E você não quer ver essa pessoa nem pintada de ouro mais. Que evangelho é esse que você vive? Que cristianismo é esse que te ensinaram? Você é uma pessoa fraca ou uma pessoa forte? Talvez você diz: pastor, então eu sou fraco. Não! A Bíblia diz assim, diga ao fraco: eu sou forte. Se você está se achando fraco, começa a dizer: eu sou forte, eu consigo. Eu vou perdoar. Eu vou liberar perdão para aquela pessoa que me feriu, que me machucou. Quantas pessoas guardam mágoa, rancor, ressentimento, ódio, planos e desejos de vingança por uma pessoa que te feriu, te magoou, te traiu, te decepcionou, e você fica
pensando naquilo e você não consegue nem olhar no rosto daquela pessoa e você não consegue nem pensar nela. Quando falam o nome daquela pessoa, você já fica todo inquieto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que falou para nós perdoarmos 490 vezes? Quem foi que falou isso? Foi Jesus. E ele é o que seu? Ele é teu Deus? Ele é teu Senhor? Ele é teu mestre? Então por que você não está seguindo os conselhos dele? Por que você não está seguindo a direção dele? Por que você ainda carrega essa mágoa? Ah, eu não consigo. Consegue sim. Deixa eu te contar uma coisa. Perdão não é quando eu quero. Perdão não é quando eu consigo, melhor dizendo. Perdão é quando eu decido obedecer. Eu decido viver esse princípio. Eu vou perdoar, eu vou liberar o perdão para aquela pessoa. Eu não quero mais carregar essa mágoa dela. Eu não quero mais carregar esse ódio no meu coração, esse desejo de vê-la prejudicada, assim como ela me prejudicou. Eu não quero isso para ela. Eu não quero isso para ele. Você é forte. Sabe quem são as pessoas realmente fortes? Aquelas que são capazes de perdoar os seus ofensores, os seus devedores. Quantas vezes você já orou, já rezou? Porque eu sei que muitos irmãos católicos estão me vendo agora, me ouvindo. Quantas vezes você já rezou o Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você está dizendo para Deus na oração do Pai Nosso: me perdoa do jeito que eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Sabia que você, naquela oração do Pai Nosso, você está fazendo uma sentença para você mesmo? Me perdoa, Deus, do jeito que eu perdoo as pessoas que me machucaram. Você é uma pessoa forte? Então comece a perdoar aqueles que te machucaram. Nós estamos falando de pessoas fortes. Pessoas que são fortes para viver, para a vida. Eu admiro pessoas que são fortes fisicamente, capazes de levantar 250 quilos, capazes de arrastar um caminhão, um avião, capazes de levantar um pneu de trator. Mas as pessoas que eu mais admiro são aquelas que são fortes para a vida. E uma pessoa que é forte para a vida, ela é forte para perdoar. Agora, eu quero te mostrar um outro texto da palavra de Deus. Vem comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu quero te mostrar uma pessoa realmente forte. Vamos ver ela aqui dentro da palavra de Deus? Mateus 5, 44. Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, uma pessoa que é capaz de cumprir esse mandamento de Jesus, essa pessoa é o incrível Hulk da fé. Essa pessoa aqui é o Sansão dos dias de hoje. Como é que é? Amar o meu inimigo? Amar
uma pessoa que me odeia, amar uma pessoa que quer me ver na lona, na sarjeta, na ruína, amar uma pessoa que quer me ver morta, morto, acabado. Peraí, como é que é? Bendizei os que vos maldizem. Falar bem de quem fala mal de mim? Você acha que isso é fácil? Isso é um desafio para a nossa vida. Você é capaz de falar bem de uma pessoa que fala mal de você para todo mundo? Quando alguém chega para você e diz assim, ó, fulano falou isso de você, o que naturalmente as pessoas fazem? Ah, mas aquele que está falando de mim, mas ele também não vale nada, ele também não presta, quem é? Não. A pessoa chega e fala, o fulano falou, pois é, eu só tenho coisa boa para falar dele. Eu só tenho coisa boa para falar dela. Esse é o nosso desafio. É isso que Jesus quer de nós. Levantar 200 quilos é difícil. Mas amar o meu inimigo, falar bem de quem fala mal de mim, isso aqui que é realmente pesado. Isso aqui que é realmente difícil. Peraí que tem mais. Fazei o bem aos que vos odeiam. Se uma pessoa que você sabe que te odeia, que quer o seu mal, que fala mal de você, precisar de você, o que você faz com ela? Como dizem por aí, se ela vier comer na sua mão, o que você faz com ela? Eu me lembrei aqui agora de José do Egito, aquele que se tornou governador. Os irmãos dele o venderam para ser escravo e ele sofreu na escravidão, depois foi mandado para a cadeia injustamente e depois, pelo dom da revelação, interpretação de sonhos que Deus tinha dado para ele, ele revela o sonho de Faraó, o governador do Egito, o todo-poderoso do Egito, e o Faraó faz dele o governador. E então os seus irmãos vêm comer na sua mão. Sabe o que ele faz? Ele cuida dos seus irmãos. Ele chama os seus irmãos para morar com ele no Egito e cuida de todos eles. E eles começam a comer tudo que José comia, a ter a vida boa que José tinha no palácio. Você sabe o que é isso? Isso é ser forte de verdade. Isso é ser forte para a vida. Uma pessoa que é capaz de fazer o bem para quem odeia ela. E diz mais, Jesus colocou aqui, e orai, ore pelos que vos maltratam e vos perseguem, mas ora abençoando. Ora profetizando que aquela pessoa vai ser transformada, vai ser abençoada. Ora para que ela tenha um encontro com Deus. Não é orar para ela morrer, não. Ou para ela se lascar na vida. Eu vou fazer uma oração forte para ela morrer. Ou então vou fazer uma reza brava para a vida dela se acabar. Não. É orar abençoando. É orar desejando o melhor de Deus para aquela pessoa. Mas, ô pastor, ela me persegue, ela me maltrata, ela me odeia. Pois é, isso é ser cristão. Isso é ser cristão de verdade. Talvez você diz assim, ô pastor, e o senhor consegue fazer isso? Eu luto o tempo todo para fazer isso aqui ser uma realidade na minha vida. Eu me esforço o tempo todo para fazer com que isso aqui, seja visto por todos na minha vida. Isso é ser discípulo de Jesus. É ser forte de verdade. Forte para a vida. Porque quem não consegue ser forte para amar
para perdoar, para abençoar, para ajudar o próximo, seja ele quem for, até mesmo aquele que quer o meu mal, essa pessoa não é forte. Essa pessoa não está pronta para a vida. Por meio da palavra de Deus, nós podemos alcançar essa força. A palavra diz assim: sede fortalecidos na força do seu poder. Sabe por quê? Porque Jesus era assim. Lembra quando eles estavam crucificando ele? Ele orava pelas pessoas que o matavam. Ele orava ao Pai e dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nunca desejou o mal para ninguém, nem mesmo para aqueles que o odiavam, ou falavam mal dele, ou perseguiam ele. Ele sempre os amou, os abençoou, ele sempre os perdoou. E é assim que ele nos ensina a viver, amando e perdoando as pessoas. Nós estamos falando de pessoas fortes para a vida, fortes em Deus. E sabe quem são as pessoas realmente fortes? Aquelas que são capazes de dizer não aos prazeres carnais. Quais são os prazeres carnais? São muitos. A Bíblia diz em Colossenses, eu quero ler com você, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o versículo 5 em diante. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: mortificai, fazei morrer, mata isso da sua vida. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Como assim? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, o desejo maligno, e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A palavra de Deus está nos dizendo: seja forte para dizer não à prostituição, seja forte para dizer não ao adultério. Você acha que forte é uma pessoa que levanta um pneu? Ou uma pessoa que é capaz de ser fiel no seu casamento? Uma pessoa que é capaz de não se prostituir, de não se entregar antes do casamento? Uma pessoa que é capaz de dizer não aos vícios? Não, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou usar droga. Quem que você acha que é mais forte? A Bíblia está dizendo aqui ao apetite desordenado, glutonaria, a pessoa que come demais, come compulsivamente. Aquela pessoa que tem equilíbrio na alimentação é uma pessoa forte. É uma pessoa que sabe comer na hora certa, do jeito certo, sem exageros. Essa é uma pessoa realmente forte. A Bíblia diz mais: o desejo, a vil concupiscência, o desejo maligno. Quantos desejos que não procedem de Deus passam pelo nosso coração? E uma pessoa capaz de dizer não, eu não vou fazer isso, eu não vou cometer esse pecado, eu não vou quebrar esse princípio, eu não vou pegar o que não é meu, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou trair. Essa pessoa, ela é realmente forte. E aí ele termina dizendo: e a avareza, que é idolatria. A avareza é quando a pessoa coloca o dinheiro, as coisas materiais, em primeiro lugar, no lugar de Deus. Acima de qualquer coisa está o dinheiro na vida dessa pessoa. Ela não tem tempo para Deus, para a igreja, para a Bíblia, para a família. Ela não tem tempo para nada, só para ganhar dinheiro.
A vida da pessoa se resume em buscar bens materiais. Essa pessoa é avarenta. Uma pessoa que o dinheiro é o Deus dela. Por isso que é idolatria. Porque ela está adorando o dinheiro e os bens materiais. Ela se torna idólatra. Você acha que idolatria é só se prostrar diante de imagens de outros deuses? Não. É uma pessoa apegada com coisas materiais, que coloca qualquer coisa material em primeiro lugar, na frente, no lugar de Deus. Essa pessoa, ela é idólatra, ela é avarenta. E somente pessoas fortes para a vida, fortes de verdade, conseguem dizer não a esse pecado. Conseguem perdoar os seus ofensores, conseguem amar até os seus inimigos, conseguem dizer não aos prazeres da carne. E você sabe quem são pessoas realmente fortes? Pessoas que conseguem ser fiéis a Deus, mesmo em tempos de crise e de escassez. Porque, meu irmão, ser fiel a Deus, ser dizimista, ser ofertante quando o bolso está cheio, é tranquilo. Quando as contas estão pagas, é fácil. Agora eu quero ver ser forte, ser fiel, ter fé para ir no altar, para ser dizimista e ofertante na escassez. Eu poderia citar tantos exemplos na Bíblia de pessoas, de homens, de mulheres, que mesmo na escassez, pessoas que estavam com a roupa do corpo, não tinham o que comer e foram fiéis a Deus e deram para Deus o seu melhor. Pessoas que estavam debaixo de lutas tremendas. Eu poderia citar aqui Davi. Israel estava sendo acometida por uma praga. Já tinha morrido mais de 70 mil pessoas. Davi foi para o altar do sacrifício. Sabe o que ele disse? Eu não darei a Deus o que não me custa nada. Eu só dou para Deus o meu melhor. Eu poderia citar aqui a viúva pobre, que deu 2 moedinhas, ela deu todo o seu sustento de oferta na casa de Deus. Jesus levantou diante de todo mundo e disse: essa mulher deu mais do que todo mundo porque ela deu todo o seu sustento. Eu poderia citar a viúva de Sarepta, que tinha só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, era a última refeição dela e do filho, e ela mesma disse com a própria boca: nós vamos comer e morrer porque não tem mais nada. Chegou o profeta de Deus na casa dela e ela deu tudo na mão do profeta, crendo no milagre, crendo na provisão de Deus. Sabe quem são as pessoas realmente fortes? Aquelas que conseguem permanecer fiéis a Deus, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da escassez, mesmo quando a situação está difícil, quando você tem que escolher, ou eu sou fiel a Deus, ou eu pago aquela conta. Meu Deus, que decisão, hein? Aí, nessa hora, somente pessoas realmente fortes conseguem ser fiéis a Deus. E para finalizar essa palavra, falando de pessoas realmente fortes, eu quero falar sobre pessoas que são fortes, disciplinadas na oração, no jejum e na leitura da palavra. Porque uma pessoa que se diz cristã, ela precisa ser forte para manter uma vida de oração, jejum e leitura da palavra. Eu já vi muitas pessoas dizer: eu sou forte, eu bebo 2 caixas de cerveja. Eu quero saber se você é forte para orar, para dobrar os seus joelhos, para se humilhar na presença de Deus, para buscar o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero ver se você é... eu como 2 quilos de carne.
Eu quero ver se você é forte para ficar sem comer a carne, para jejuar, para consagrar a sua vida a Deus, para ler a palavra do Senhor, ficar vendo Instagram, Facebook e WhatsApp o dia inteiro. Não precisa ser forte para fazer isso não. Agora eu quero ver meditar na palavra de Deus. Como disse Moisés a Josué, medita nesta palavra, nesse livro, de dia e de noite, para você prosperar no seu caminho e tudo dar certo para você. Meus queridos, pessoas realmente fortes são pessoas de oração, são pessoas de consagração, que consagram suas vidas em jejum, que meditam, que examinam as escrituras sagradas. Essas são pessoas realmente fortes. Pessoas que se dizem religiosas, se dizem cristãs, servas de Deus, mas que não vivem o que pregam, não vivem o que ensinam. Deixa eu ler para você 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 27. Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre ser disciplinado. Olha isso. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu reduzo o meu corpo, eu coloco o meu corpo na obrigação de viver a palavra de Deus, porque eu prego ela para muita gente, então eu mesmo tenho que viver o que eu prego. Porque se eu não viver o que eu prego, eu estou falando uma mentira que eu mesmo não vivo. Se eu não viver, eu vou ver outros sendo aprovados e eu reprovado. Então, pessoas fortes são aquelas que se dedicam à oração, ao jejum, à leitura da palavra de Deus, ao conhecimento da vontade do Senhor. Pessoas fortes de verdade são essas. E eu quero fazer uma oração para que você receba do Espírito Santo força para você amar, para você perdoar, para você ser fiel, dizer não aos prazeres da carne e se manter disciplinado na vontade do Senhor. Eu quero orar e abençoar a sua vida agora. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nos dê agora, em nome de Jesus, a tua força. Nos fortaleça, nos faça fortes de verdade, fortes para a vida, fortes, meu Deus, para perdoar 70 vezes 7. Pai, nos fortaleça para que possamos amar até os nossos inimigos, porque amar quem nos ama não é difícil. Senhor, nos faça fortes para dizermos não aos prazeres da carne, fortes, meu Deus, para nos mantermos fiéis, mesmo no tempo da crise, da escassez, mesmo tendo pouco, que mantenhamos fiéis ao Senhor. Pai, eu oro abençoando todos os que me ouvem e me veem agora, para que todos possam ser fortes na oração, no jejum, no conhecimento da palavra do Senhor, que o Espírito de Deus te fortaleça e te abençoe agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a força de Deus venha sobre a tua vida e te abençoe poderosamente em nome de Jesus.
Eu quero ler aqui um versículo do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Amados, a palavra de Deus nos orienta, nos direciona a trazermos na casa do Senhor nossos dízimos, nossas contribuições, nossas ofertas, para que haja sustento, mantimento na casa do Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: mas Deus não precisa de dinheiro. E eu concordo. Deus realmente não precisa de dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Só que tem um detalhe: Deus está no céu, a igreja está na terra. Deus está lá no céu e ele não tem necessidade de nada. No céu, Deus não paga CEMIG, Deus lá no céu ele não paga conta de água, lá no céu ele não paga supermercado, não. Lá no céu ele não paga produto de limpeza. No céu não tem necessidade de dinheiro. Veja bem, a palavra diz: para que haja mantimento na minha casa. Esse dinheiro, o dízimo, a oferta, é para sustentar a obra de Deus, a casa de Deus. Não é para sustentar Deus. Deus não precisa ser sustentado. É para a igreja, é para o lugar do culto. Então, os nossos dízimos e ofertas sustentam o lugar do culto, a igreja, a casa do tesouro. Por isso que nós devemos ser fiéis para cuidarmos da casa do Senhor. Você pode devolver o seu dízimo trazendo aqui na igreja. Sempre tem alguém aqui na igreja, de todo dia. Sempre tem alguém aqui na igreja, só chegar, bater no portão, chamar no interfone. Você pode também levar o seu dízimo, a sua oferta na célula. Na terça, na quinta, no sábado. Leva, o seu líder de célula vai orar por você, vai te abençoar. Ele está autorizado para orar, receber a tua fidelidade e abençoar a tua vida. Ou então você pode fazer a transferência pelo banco ou depósito. A conta da igreja vai aparecer aqui agora para você. Você pode fazer uma TED, uma transferência eletrônica, ou então vá ao banco, deposita num caixa eletrônico, se puder, na boca do caixa, mas seja fiel. Cuide da casa do Senhor e Ele vai te abençoar. E olha que interessante, no mesmo capítulo, aqui no capítulo 3, no versículo de número 18, Deus diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesse momento de pandemia, de vírus, de tanta gente sendo mandada embora, empresas fechando, nesse momento nós vamos ver a diferença entre o servo fiel a Deus e aquele que não serve. Agora é o momento em que Deus vai mostrar o seu cuidado, o seu poder com aqueles que têm aliança com Ele. Seja fiel e você vai ver essa diferença acontecendo na sua vida. Nós já estamos encerrando o nosso culto e eu quero convidá-los. Hoje às 17 horas, 5 da tarde, esse culto será transmitido na TVI, a televisão local aqui de Pará de Minas. Convide a sua família para assistir, para ver essa palavra, receber essa bênção. 17 horas na TVI e hoje à noite, às 19, domingo, às 19, a nossa live no Instagram e no YouTube. Eu espero por você, porque eu tenho algo de Deus hoje para a tua vida, uma palavra forte, tenho novidade, tenho surpresa para você hoje, tem bênção de Deus na nossa live, às 19 horas,
aqui no YouTube ou no Instagram, tá bom? E quarta-feira tem corrente de oração nova para abençoar o seu lar e a sua família. Tem novidade no nosso culto de quarta-feira. Aguarde, quarta-feira, 19h30, a nossa transmissão. Receba essa bênção na sua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja na sua vida hoje e sempre, e todos digam amém. Eu quero profetizar. Até breve. Estaremos todos juntos mais uma vez. Um abraço.